O sentimento. Salve, torcida vascaína, salve Barreira do Vasco. Eu sou o Lucas Rodrigues, esse é o Histórias Vascaínas. É um programa para contar a história dos torcedores do Vasco, a história daqueles que preenchem as arquibancadas de São Januário. Hoje eu vou falar com meu amigo Thiago Barbosa. Como é que você tá, cara? Fala, meu irmão. Tudo bem? Graças a Deus, cara. Como é que você tá? Tudo tranquilo. Falar de Vasco é uma coisa que, assim, o Vasco, ele meio que, de certa forma, é um vínculo que a gente tem desde pequeno, né? Então isso, eu acho importante a gente contar essas histórias, a gente saber das pessoas, porque somos todos vascaínos, mas de certa forma cada um, claro, é diferente, enfim. Thiago, o que você faz, cara? Cara, então, hoje eu trabalho na parte financeira, parte de pagamentos, né? Mas, por incrível que pareça, eu sou fisioterapeuta. Caramba. E é tão louco quanto a história de como eu comecei a torcer pro Vasco, daqui a pouco eu vou falar. Tá, beleza. Vamos começar, então, assim, claro, como que você se tornou vascaíno, mas assim, você, assim como eu, é aqui de Petrópolis, e na região serrana do Rio, né? E essa distância, como é que você se aproximou do Vasco, sendo, né, de uma cidade um pouco mais distante do Rio? Qual é a sua primeira lembrança, né, sendo vascaíno? Cara, então, é muito doido, porque isso não veio de ninguém. Até hoje eu tento achar uma referência de como eu virei vascaíno. Eu lembro o momento, mas eu não fui influenciado por ninguém. Uhum, Minha família toda, assim, gostava de esporte americano. Então não tinha ninguém que era torcedor de outro time, no máximo simpatizava. uhum. Mas por lá da família da minha mãe, tio, tia, todo mundo do rival. E aí, cara, eu lembro, assim, que até os 6, 7 anos de idade, pô, eu sou de 90. Então, ali até os 6, 7 anos de idade, eu acompanhava futebol americano, TV Manchete. Então, eu comecei a torcer para o Dallas Cowboys, antes de torcer para o Vasco. Caramba. Mas aí veio o ano de 97, 98, e aí foi até 2000. Cara, o momento que eu falei assim, eu sou vascaíno de fato, foi a Mercosul. Ali, eu falei, cara, eu sou vascaíno de fato. Eu Com lembro 10 anos, que... então. É, e eu lembro que foi assim, eu comecei, na verdade, a Libertadores eu já tinha visto, eu estava vendo o jogo, mas eu dormia muito cedo. Até hoje eu sou assim, graças a Deus. Uhum. Mas, cara, eu lembro daquele jogo, mas o da Mercosul foi o que me marcou de fato. Porque eu fui dormir também chorando pra cacete, tomando 3-0 na lata, mas aí eu escutei fogos, a galera gritando e voltei para ver. Eu perdi o jogo, cara. Eu perdi o jogo. Só que eu fiquei tão feliz, tão emocionado. Eu chorava muito, chorava muito. Aí, Caramba. daquele dia pra frente, minha vida, cara, mudou completamente em relação à minha torcida pro Vasco. Então começou um pouco tarde, mas foi na forma mais linda pra mim. Foi de certa forma natural, né? Foi, ninguém me influenciou, não tem vascaíno na família. Eu sou o único. Caramba. Então, assim, sendo a Mercosul o teu primeiro momento, assim, o Romário é teu maior ídolo? Ah, sim. O Vasco, com certeza. Só que eu sou goleiro, sempre fui goleiro, desde criança. Então, junto ali tem o Carlos Germano, cara. A camisa, igual quando lançou a camisa agora, quando eu vi o Fernando Nossa, Miguel com a camisa, cara, eu eu fiquei tô louco maluco. naquela camisa. Eu Tô só louco naquela olhava aquela camisa. camisa. Então, assim, as duas referências andam juntos, mas o Romário é o Romário, cara. E tu falou de esportes americanos, né? Eu também, assim, a gente se conhece, sabe que eu gosto também. E você já chegou a jogar no Vasco, né? Joguei, cara. Eu comecei a jogar aqui em Petrópolis, na Uhum. verdade. Eu jogava no time de Petrópolis. E final de 2012, começo de 2013, surgiu uma peneira para o Vasco, na época, o Vasco Patriotas ainda. E eu fui. Foi a maior peneira de um time do Rio que já teve até hoje. Na Uhum. época, todos os grandes tinham um time, né? Então, eu fui participar. O Vasco tinha ido para a final do ano anterior, tinha perdido.
E eu fui jogar, cara. Fui treinar, fui ver. Quando eu cheguei lá, em Petrópolis eu era bom. Modéstia à parte, eu era bom aqui em Petrópolis. Quando eu cheguei no Vasco para fazer a peneira, eu parecia um recém-nascido, cara. Eu não conseguia jogar, assim, eu fiz o tryout, fiz a seleção, não fui bem, mas passei. Aí eu nem quis saber se é porque todo mundo era ruim, aquele dia foi olhar para mim e falar, cara, você tem NFL. 1,85 m, vai embora, filho. E entrei no Vasco em 2013, cara. 2013 foi meu primeiro ano lá e até hoje eu só joguei no Vasco. E você ficou por quanto tempo? Você chegou a ser campeão brasileiro com o time? Sim, em 2013 a gente não conseguiu chegar na final, né? 2013 foi um ano assim que foi o ano do boom dos gringos vindo jogar no Brasil. Sim. A gente não tinha nenhum americano no time, era um elenco que tinha 60 pessoas, não tinha nenhum americano. Não lembro se alguém já tinha jogado fora do Brasil. Então foi um ano difícil. E os times do Sul eram muito fortes. Até hoje são. Mas naquela época foi assim, os pioneiros. Pegaram 2 gringos, os caras jogaram sozinhos. Aí em 2014, o que o Vasco fez? Trouxe os 2 gringos mais brasileiros que eu já conheci. Que é o Josh e o Lucas. Pô, um se chama Lucas, cara. Eu falei, esse cara não é americano, mas ele veio. Gente finíssima. E aí a gente foi campeão brasileiro em 2014. Foi um ano sensacional. Foi um ano que eu consegui jogar melhor, evoluir. Em 2015 eu virei titular. Você jogava de wide, né? Eu jogava de wide receiver. Eu jogava até 2017 eu joguei de wide receiver direto. 2016, minto. Aí em 2017 eu fui para defesa. Fui jogar de corner. Fui jogar de corner e safety. Tá. Cara, tu é desse tipo de torcedor que, assim, que costuma fazer loucura, caravana, tipo, pular muro, entendeu? Cara, sou. Depois de velho eu parei um pouco porque o juízo veio junto. Mas eu tenho 2 loucuras, cara. Uma, assim, a gente é petropolitano, então é torcedor do Vasco, mas a gente simpatiza com quem aqui em Petrópolis? Com Serrano. A gente simpatiza com o Serrano. E no ano do título estadual do Serrano, da Série B, que foi lá, o jogo lá em Moça Bonita, jogo contra o Volta Redonda, o meu apelido era mascote aqui no Serrano. E eu tinha, 9 anos. Então eu estava perto do ônibus, eu vi que os jogadores estavam saindo e era dia de aula, cara. Eu dei um jeito, eu falei, saudosíssimo seu Roberto. Não sei se você vai lembrar, seu Roberto, que na época era o roupeiro do Serrano até agora, esses anos. E eu entrei no ônibus e fui embora pra Moça Bonita. Vi de dentro do estádio, mano, o jogo, com 9 anos de idade, cara. Fugido. Voltei pra casa, meu pai e minha mãe nem sabiam. Que isso, mas, cara. Depois da época do Vasco, assim, eu fui mais de boa. No máximo, eu entrava muito bêbado no jogo, mas de resto... Mas tem jogo do Vasco que é melhor, né? Tu vai aproveitar, entrar ali, ó. Eu sempre falo Com certeza. O jogo que mais marcou do Vasco, eu já falei isso em outras entrevistas, foi o do ano passado, cara, da Associação em Massa, jogo da Chape, que eu nunca tinha visto. E é engraçado, porque eu nunca tinha ido no Maracanã lotado num jogo do Vasco, e eu nunca tinha visto tanto vascaíno. E aí é muito um momento em que você, tipo, cara, não tô sozinho, sabe? Tipo, meio que, sabe? Aquela fraternidade, aquela coisa ali, sabe? Pô. Cara, com certeza. E assim, eu sinto muito isso em qualquer jogo. Pode ser o jogo mais xixelento lá, cara, em São Januário. Quando você chega na barreira, quando você para no tão místico Portão 9 ali, você anda ali, cara, você se sente parte daquilo desde que você chega. Sobra ou bêbado, não importa, mas você se sente, sabe? Então, eu acho isso, cara, a coisa mais linda que existe. E, assim, eu acho que não tem... É muito a minha intenção com esse programa também. E acho que não tem como a gente não falar sobre isso. A gente vive hoje em dia num mundo em que, assim... A gente vive num mundo relativamente violento, a gente vive num mundo racista. Como é pra você, tipo, em algum momento você já chegou a sofrer algum tipo de racismo? Eu não imagino que em São Januário não, mas assim, ao redor, nessa área esportiva, jogando pelo Vasco. Cara, eu vou te dizer, no esporte foi aonde, sem sombra de dúvidas, eu me senti mais incluído em tudo que eu fazia, né?
Cara, a gente é de Petrópolis. A gente sabe que aqui a maioria da população é branca, branca mesmo, é alemã e tudo mais. Então, assim, socialmente, isso é muito mais visto. Mas no Sim, esporte, jogando, cara, futebol americano, e até o futebol também, mas o futebol americano você sente muito. É um esporte prioritariamente jogado por negros, cara. sim. Então, é um lugar onde todo mundo é muito unido. Foi onde eu aprendi muito. E aí você junta esse sentimento que o vascaíno tem em relação a essas questões sociais, em questão racial, e você junta o futebol americano, que também é um esporte que agrega muito nesse sentido. Você junta esses dois sentimentos, cara, é espetacular. Assim. Então, no esporte, realmente eu nunca senti. Agora, socialmente, situações cotidianas, já, com certeza. Eu acho assim, já entrevistei mulheres aqui, meninas, que foram assediadas dentro de São Januário. Então, assim, por mais que a gente não olha, as pessoas se orgulhem, ó, camisas negras, não sei o quê, isso acontece ainda, sabe? Tipo, existem vascaínos que Sim. são racistas, que são misóginos. Então, eu acho que uma das vertentes que eu quero trazer pra cá é justamente de ter, sabe, de a gente falar sobre isso. Porque eu acho que se o Vasco se orgulha disso, se o torcedor do Vasco fala, olha, aceitamos negros, eu acho que a gente tem que, né, reproduzir isso também em São Januário, no novo São Sim. Januário, se algum dia esse estádio sai do papel. Sim. Cara, e a gente, não adianta, a gente é homem, a gente pode tentar entender de todas as formas. Quando um relato de uma mulher chega, a gente sabe que é totalmente Sim. entendível que isso tenha acontecido. A gente pode falar que não, que o vascaíno ele tem essa consciência, mas não importa, cara. Pode ser dentro da nossa torcida, pode ser em qualquer lugar. Acontece, tem as laranjinhas podres, sim. E eu acho que o nosso papel, cara, com certeza é fazer frente combativa a isso. Sim. Vamos agora passar para uma mais. Qual é a tua melhor história de Vasco, assim? Quando você pensa no Vasco, o que vem na tua cabeça? São vários momentos. Cara, são vários momentos, mas eu lembro especial 2011. 2011, porque o que acontece? Eu estava no meu primeiro emprego, eu trabalho, acho que o emprego que eu mais trabalhei foi o meu primeiro. E eu saí do emprego de terno e gravata e era o segundo jogo já Sim. da final, né? E aí eu falei, cara, não vai dar tempo de chegar em casa não. Vou parar na praça aqui para ver o jogo. E aí em Petrópolis foi a primeira vez que eu vi a Praça da Liberdade, que é a principal praça de aglomeração aqui da cidade, com muito vascaíno, só de vascaíno. Todo mundo vendo o jogo num telão. E eu falei, cara, eu vou parar aqui mesmo. Só que eu comecei a beber, vendo o jogo. Aí, aquele final de jogo que, meu irmão, eu não tava aguentando mais já. Se o Felipe, que é o Felipe Maestro, o maior cara com mais título na história do Vasco, não aguentava, imagina a gente. Eu tava passando mal já. E não era nem porque eu tava bebendo, não. É porque eu tava nervoso, cara. E aí, acabou o jogo, filho. E quando acabou o jogo, minha adrenalina foi baixando. Eu só lembro que eu já tava em cima de um carro, cara. Era um carro com teto solar e eu tava pulando em cima do carro, bicho. Eu tava muito louco. Caralho. E sabe de quem é o carro? Não faço ideia. Só sei que tinha uma cruz de malta enorme atrás do carro. Eu falei, é aqui que eu vou subir. E eu só sei que aquele dia eu cheguei para trabalhar e eu não fui em casa. Eu fiquei maluco aquele Caralho. dia. Então, assim, foi um dia muito louco, mas que, pô, foi demais. Maravilhoso. Eu acho legal essas histórias, porque assim, às vezes, igual no meu caso, é uma memória da associação em massa, de ver o Maracanã cheio, é um jogo. Então, assim, eu acho legal ver como cada momento, assim, é para uma pessoa diferente, sabe? Sim, inclusive, um abraço pro Edson Bastos, que soltou aquela bola pra gente. Muito obrigado. Vamos, aquelas perguntinhas, aquela tabelinha mais rápida agora? Vou te Show, fazer umas bora. perguntas. E aí, assim, a primeira coisa que vier na tua cabeça, sabe? A ideia é realmente ser uma coisa rápida. Show. Que posição você gostaria de jogar se você fosse jogador de futebol? Goleiro, com certeza. Goleiro? Você já tinha falado, né? É. Cara, uma coisa que você gostaria de estar no estádio e ver o Vasco conquistando? Do que já aconteceu ou qualquer Não, um? você estar lá, tipo, ver um título, alguma realização pro futuro. Ô, cara, com certeza
um título de Libertadores. Não só eu, como, cara, eu acho que todo vascaíno precisa É o meu ver isso. também. Com É o meu certeza. também. Eu acho que eu sempre gostei mais de Copas do que de ligas, né? Eu gosto do mata-mata, aquela emoção. Então eu acho que, tipo, cara, uma Copa Libertadores, segundo jogo em São Januário, Pô, cara, eu fico maluco. Vou ter que ir no cardiologista antes do jogo desse, com certeza. cara, é tomar, tipo, um bagulho real, assim, tipo. Sim. Cara, que figura vascaína você gostaria de ter conhecido? Pô, sentar na mesa do bar, entendeu? Porra, cara, Porra, primeiro que vem na cabeça, assim. Acho que com certeza o Romário, bicho. Romário? A chance pode acontecer ainda, Pode mas. acontecer. É, É, é porque eu acho que, assim, quando eu falo, eu penso no Barbosa. Então eu fico muito com aquela, gostaria, entendeu? sim. É... Agora uma coisa mais subjetiva. O que você tem certeza, e assim, certeza absoluta de que você vai ver o Vasco realizar em vida, conquistar, enfim. Cara, não é nem estádio novo. Eu quero ver, de fato, um brasileiro e eu tenho certeza que eu vou ver um título brasileiro de novo. Eu também acho. Brasileiro, eu acho que É é incrível. palpável. É palpável. Eu acho que o estádio também, mas eu tenho muita preocupação com o São Januário. Sim, Tenho uma estádio de preocupação. forma certa eu quero ver. Bem É, feito. Em sim. escala. Em escala. E, cara, eu tenho uma preocupação real de que eles conservem a ideia de São Januário, sabe? Eu acho que essas Sim. conversas agora, a tendência são elas começarem a acontecer. Então, eu acho que eles... Porque São Januário, ele tem uma atmosfera, sabe, que eu acho importante, assim. Sim, é. Uma coisa é você acompanhar a evolução, né? Você não pode ficar. O Sim, saudosismo tem que existir, obviamente, mas a gente não pode ficar preso ao passado quando a coisa já está muito mais avançada, quando a gente está falando de tecnologia, de sim, estruturas. Então, é uma coisa que a gente precisa conversar, com certeza. sim. E uma coisa que eu gosto na torcida do Vasco é que ela tem um... Eu não sei se tu tem essa percepção, mas a torcida do Vasco ela tem um ar meio daquelas íntias argentinas, na hora de torcer. Eu não sei se tem Sim, essa percepção. E aí eu eu acho. tenho um pouco. E aí, assim, eu não acho. São poucas as torcidas no Brasil que eu acho que são parecidas com a do Vasco nesse sentido. Tipo, de, cara, mover arquibancada de verdade, sabe? Então, assim, eu Sim, tenho muito medo de que São Januário, ele, de alguma forma, perca isso e aí essa identidade, de alguma forma, acabe, sabe? sim. Ai, eu acho assim. Essa eu acho que talvez seja aquela pergunta mais clichê, mas eu acho que é a mais importante, assim. O que o Vasco representa pra você hoje, cara? Tipo, adulto, passou por todas essas loucuras, já tendo de alguma forma sido um atleta do Vasco. Cara, o Vasco, para mim, representa de verdade. Não é clichê, não é bobeira, é um amor verdadeiro. Porque e eu acho que isso se reflete na campanha da adesão em massa de sócios. Uhum. Cara, eu não vejo um clube no Brasil que faria o que a gente fez na situação que a gente vive há quase 2 décadas. Na semana que o maior rival é campeão da Libertadores. Cara, Isso pra mim não é a coisa que eu existe acho outra mais palavra absurda. que não se chame amor genuíno, amor verdadeiro. E para mim isso representa muito, muito. Eu acho que não tem como terminar de uma forma melhor do que essa. Cara, muito obrigado por ter participado desse primeiro programa. É, Muito feliz de ter te recebido aqui. Espero que a gente consiga, sabe, te receber mais vezes. Sabe que eu te admiro pra caramba. Muito obrigado por ter Porra, obrigado, comparecido. irmão. Cara, eu que te agradeço aí pela oportunidade também de falar sobre o Vasco. Para mim sempre vai ser uma coisa que eu gosto, que eu quero. E estou à disposição sempre. Convites são bem-vindos aqui. Esse foi mais o primeiro Histórias Vascaínas. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês se inscrevam no canal do Papo, que vocês se tornem membros do Papo. Essa primeira temporada, ela está começando. A gente vai ter mais episódios, a gente vai ter mais pessoas aqui. A gente vai conhecer as pessoas que preenchem São Januário. Mais histórias como a do Thiago. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui e até.